Fala galera, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça sua fé, te aproxime mais de Deus e que, irmão, a partir dessa reflexão você possa meditar sobre quais têm sido as suas ações, o que você tem feito, qual tem sido o rumo que você tem dado à sua vida, sabendo que as nossas ações elas geram consequências e que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Quero ler para vocês uma passagem que está no livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 2 a 7. A palavra do Senhor diz assim: Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, e a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Irmão, muitas vezes quando a gente lê essa passagem, que a gente tem aqui Jacó proferindo as bênçãos para os seus filhos, muitas vezes se a gente lê meio despercebido, a gente não percebe o quão forte é tudo isso que está acontecendo aqui. Porque a gente vê um ensinamento muito forte de como as nossas ações elas têm consequências e como muitas vezes essas consequências elas podem ser muito amargas. Porque eu quero falar do caso desses três filhos de Jacó: Simeão, Levi e Rúben. Porque Rúben era o primogênito. E por ser primogênito naquela cultura, ele tinha direito à melhor das bênçãos. Tanto é que Jacó vai falar que ele era uma das primícias dele. Vai chamá-lo de o mais excelente. Mas Jacó vai falar que ele não será o mais excelente. Jacó decide que não vai dar a bênção a Rúben. E por que Jacó fez isso? Consequência dos atos de Rúben. Porque quando a gente volta a Gênesis, a gente vê que Rúben, ele se envolveu com uma das concubinas de seu pai. Ou seja, ele teve relações com uma das mulheres de Jacó. Ele traiu o próprio pai. E a gente vê essa consequência ir ao redor de Rúben ao longo de toda a história bíblica. E aí a gente vê nesse momento crucial, que na verdade o que Jacó profere para Rúben não é uma bênção, mas uma maldição, que na verdade é fruto daquilo que o próprio Rúben plantou. O mesmo se aplica a Simeão e Levi, porque aqui é interessante que Jacó está falando que Simeão e Levi, eles eram implacáveis na parte da espada, né? Mas pela fúria deles, pela ira deles, eles mataram sangue, eles mataram homens, eles derramaram sangue. Irmão, importante lembrar do caso de Diná, do estupro que Diná sofreu, e que Simeão e Levi mataram uma cidade inteira por causa do estupro que Diná sofreu. Claro que o que Diná sofreu foi terrível e foi um pecado sem tamanho. Mas o que Simeão e Levi fizeram foi muito pior, porque eles mataram muitos e muitos homens, derramaram muito sangue, movidos pela ira, movidos pelo ódio, movidos pela raiva. E aí a gente vê que eles vão sofrer por causa disso, porque eles vão ser espalhados em Israel. Eles vão sofrer pela espada. Irmão, a gente vê no caso desses três irmãos, que eles vão colher as consequências daquilo que eles mesmos plantaram. Mas sabe o que é interessante aqui? É que eu não li, mas se a gente continuar lendo essa passagem, a gente vai ver que Judá vai receber uma das melhores bênçãos. A bênção que provavelmente era destinada a Rúben, Simeão, Levi, foi destinada a Judá. Porque de Judá viria o Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo. De Judá também veio Davi, o maior rei de Israel. Irmão, é interessante que, se a gente ver a história de Judá, Judá também não era boa pessoa, não. Foi ele quem teve a ideia de vender José como escravo. Foi ele quem teve aquele caso com Tamar. Mas Judá, diferente dos irmãos, ele se arrependeu. Ele deixou de ser aquele homem. Porque a gente vê ao longo da história bíblica que Judá ele vai mudando. Tanto é que quando chega no final da história bíblica, Judá ele quer dar a própria vida para proteger Benjamim. Ele aceita ele mesmo ser escravo para que Benjamim pudesse
ser livre. Inclusive ele garante ao pai que faria tudo por Benjamim. Aquele Judá egoísta que só pensava em si mesmo jamais teria feito isso. Mas o Judá que foi transformado ao longo da história, ele quis ajudar o próprio irmão. Ele se mostrou ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Irmão, isso é muito forte, porque apesar de ele ter tido uma ação ruim no passado, plantado mal, ele corrigiu isso e plantou bem depois, porque ainda há esperança, irmão. Se você hoje está plantando coisas que você sabe que são danosas para a sua vida e você acha que você não vai colher frutos disso, eu te digo, você vai. Você vai colher exatamente o que você está plantando. Se você está hoje plantando coisas ruins, prepare-se porque você vai colher coisas ruins. Mas se você está plantando coisas boas, você vai colher coisas boas, porque a lei da semeadura é infalível. E não pense você que Deus não vê, porque Deus ele vê todas as coisas, nada escapa dos olhos do Senhor. E Ele é justo. E Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Então, irmão, que você possa meditar nisso, porque ainda há tempo para plantar coisas boas, ainda há tempo para mudança, ainda dá tempo de mudar o seu resultado, porque as ações, elas têm consequências. Então que você possa colher consequências boas, fazendo ações boas, frutos bons, plantando sementes boas, sementes do Senhor, sementes que glorificam a Deus. Irmão, que hoje você possa renunciar àquilo que você sabe que é errado e que te afasta de Deus. Viver uma vida voltada para Ele em santidade e obediência, porque Ele tem o melhor plano para a sua vida. Que você possa meditar nessa palavra, que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.